Oiê, boa tarde. Mais uma live, estamos ao vivo. Boa tarde para quem vai chegar, boa tarde para quem tá chegando. Vou esperar uns minutinhos para o Instagram entregar para seguidores e também para quem ativou a notificação lá nos stories para receber esse vídeo, para receber a notificação de que eu estou online. E a live de hoje é sobre como conquistar o apoio do marido na educação positiva. Um desafio que nem sempre é fácil, porque se trata do outro, não se trata da gente. E a gente não pode entrar na mente do outro e mudar e transformar de uma hora para outra. Conseguir o apoio do marido é um processo. Vocês pediram então esse assunto, disseram que tem dificuldade de se acertarem com a forma de educar do marido, e eu trouxe então esse conteúdo. Eu vou dar dicas reais e práticas, né, para vocês exercitarem aí no dia a dia e aos poucos, no processo, então, conquistarem o apoio do marido na educação positiva. Também quero adiantar para vocês que vai ser uma live um pouco mais curta, porque é uma live pensando em vocês, na correria do dia a dia, né, no tempo que a gente tem cronometrado às vezes para fazer as coisas que a gente gosta. E eu sei que é um assunto relevante para vocês, então vou seguir aqui um roteiro. Eu preparei um roteiro para vocês com muito carinho. Eu espero de verdade que ajude e quero muito que faça sentido para vocês. E se fizer, não esqueçam de deixar aí um curtir, um coraçãozinho, para que outras mamães possam ser atingidas por essa live, para que esse conteúdo possa ser entregue para mais pessoas e que eu possa ajudar mais mamães a cada dia que passa, poder chegar a mais mamães e ampliar o meu propósito, a minha missão, conquistar essa minha missão de ajudar mais mães. Então hoje a gente vai falar sobre essa dificuldade, né, de alinhar então uma forma de educar com o marido. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu sei que essas diferenças geram muitos conflitos. São conflitos que acontecem porque um quer fazer de uma forma, outro quer fazer de outra, um acha que é melhor assim, outro acha que é melhor assado. O marido tá ali no dia a dia e não concorda com a forma como a mulher age, e a mulher também não concorda com a forma como o marido age. E daí o que acontece, né? Na frente da criança, um fala, não, mas pode sim, né? E o outro fala, não, mas não pode não. E aí dá briga, e daí a criança fica assim, né? Sem saber pra onde ela olha, quem é que ela atende. Um acaba tirando aí, desautorizando o outro, né? Não tirando autoridade, que ninguém tira a nossa autoridade, mas desautorizando. E a criança fica confusa, ela não sabe, né, o que fazer, a quem atender, e ela não consegue perceber qual é o limite dela, ela tem dificuldade para perceber até onde ela pode ir. E frequentemente isso acontece na presença das crianças, mas isso é muito grave, né? Justamente porque se a gente está educando, a gente está tentando ajudar a criança, né, a perceber os limites, e aí existe um rompimento, né, desse processo. E a criança, ela não tem essa percepção de que nós somos pessoas diferentes e que cada um pensa diferente. Para ela, papai e mamãe são iguais, porque ambos são a autoridade. E o que acontece na maioria das vezes é que quando a gente sai do processo, né, de conjugalidade, que é o marido e a mulher ali, os dois geralmente conversam sobre o relacionamento, mas quando vão para a parentalidade, que é o exercício, né, da missão de pai e mãe, eles não conversam sobre a sua expectativa para a educação do filho, sobre o que esperam, e muito menos sobre a forma de educar. Não é comum os pais conversarem, então, sobre o que querem para a educação de seus filhos, como é que vão educar os filhos, que caminho eles vão seguir, quais são os métodos e as práticas educativas que eles conhecem ou não, se vão pesquisar alguma coisa, se vão estudar, enfim, isso não é comum. Então é por isso que acontecem muitos conflitos entre pais e mães na forma de educar. Então vamos pensar juntas. Primeira coisa, a gente precisa considerar que somos seres individuais. Você é um ser único, com a sua forma de ser, de agir, de pensar, com a sua história de vida, com a sua forma que você foi educado na sua infância, com o modelo de parentalidade que você herdou dos seus pais, e o seu marido também. Ele também tem a forma dele pensar, a forma dele agir, as crenças que ele construiu sobre si, o modelo parental, né, que pode ser diferente do seu, e a gente precisa considerar no relacionamento que
Somos seres individuais, somos seres que pensam diferente, que agem diferente e que têm histórico de vida, personalidade diferente. E, gente, tá tudo bem. Eu sempre falo aqui pro meu marido, né? Tudo bem a gente discordar, a gente pensar diferente, mas a gente precisa se respeitar, entender que isso faz parte do ser humano e que ninguém vai mudar completamente por causa do outro, porque casou, porque se tornou pai, porque se tornou mãe. Isso faz parte dos relacionamentos. E o nosso propósito na educação positiva é melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Só que, consequentemente, como a gente começa a se autoconhecer, a se perceber melhor como ser humano, de vontades, de desejos, de opiniões, né? E também de emoções e de feridas emocionais, coisas que a gente carrega dentro da gente, a gente também melhora o nosso relacionamento com outras pessoas, né? Porque a gente tá aqui, a gente não vive isolado numa bolha, a gente tá o tempo todo se relacionando com pessoas, dentro e fora de casa. Então, a educação positiva, ela vem para transformar não só o nosso relacionamento com o nosso filho, mas conosco mesmo, com si próprio, né? A gente, com o nosso eu e também a relação com os outros, com o nosso marido, né? Então, só que isso é uma escolha que a gente está fazendo, né? É uma escolha pessoal. Você escolheu ir atrás de uma forma de educação, de um modelo educativo, de uma proposta de educação. E essa não foi uma escolha do seu marido, né? E isso precisa ser respeitado. Então, por isso que eu vou tratar aqui, né, essa conquista como algo processual, que vai fazer parte. E vocês vão entender ao longo dessa live que vai ser um processo de conquista mesmo, que vai acontecer aos poucos, porque é na prática que isso acontece, tá? Então a gente vai considerar aí que cada um de nós tem direito, né, de pensar, de agir diferente, que a gente precisa considerar isso e que é tudo isso que constitui a nossa forma de ser mãe ou de ser pai. O seu marido, ele tem a forma dele de ser pai porque ele tem uma história de vida, porque ele tem um histórico, ele tem experiências que você não viveu, assim como você tem as experiências que você não viveu. E a gente carrega essa bagagem dentro da gente. Só que às vezes a gente precisa abrir essa mochila e olhar o que é que tá lá dentro dessa bagagem. E provavelmente você, que já está estudando educação positiva, você já está fazendo esse exercício, né? Você precisa, o que você vai precisar é ser um guia, né, do seu marido, assim como eu estou aqui sendo um guia, digamos assim, de vocês, abrindo aqui um pouco a reflexão, o pensamento, a forma de vocês pensarem as coisas. Eu estou guiando, né, essa abertura aí de pensamento. Vocês também precisam muitas vezes guiar esse processo, né? E esse processo ele vai acontecer através do diálogo. A gente tem as lives aqui pra gente aprofundar nas reflexões e vocês vão fazer esse processo, né, com o marido de vocês da mesma forma, dialogando, se respeitando, né, respeitando o outro, os limites dele, entendendo que são seres humanos cheios de sentimentos e de emoções e de memórias e de histórias, né, experiências assim como vocês. Então a gente não vai forçar a barra e a gente não vai conseguir tirar o outro daquele lugar e rapidamente trazer para cá. Olha, agora você está educando positivamente. E sabe por que a gente não vai conseguir fazer isso? Porque a gente também não consegue, né? Educação positiva é um caminho sem volta, mas também é difícil, porque é transformador. E a gente vai aos poucos. A gente não vai, né, assim, hoje a gente tá sem paciência, a gente tem um histórico de uma maternidade, né, ser uma mãe talvez um pouco sem paciência, a gente não vai do dia pra noite conseguir ser uma mãe super, mega, ultra paciente. Eu tô há 15 anos já na educação, né? Eu eduquei centenas de crianças, eu lidei com muitas crianças, com muitas famílias, e foi no processo que eu me tornei mais paciente. Eu não era uma professora super paciente no começo, né? Eu achava que meus alunos tinham que dar conta daquele conteúdo que eu tinha que ensinar, que eu tinha que aplicar, e eu não tinha paciência, mas eu fui descobrindo no processo, né, que eu precisava ter essa paciência, eu fui aprendendo a me controlar emocionalmente, foi um processo para hoje eu conseguir ser uma mãe mais paciente. Porque hoje eu tenho muito mais consciência dos processos de desenvolvimento do meu filho. Porque eu já eduquei muitas crianças, né? Então, fui estudar, me debrucei sobre isso. Hoje eu olho para ele, eu entendo os comportamentos dele como
parte essencial e fundamental do desenvolvimento. Então, é um processo. Mas voltando aqui para o nosso tema, a gente vai passar a gente está passando por um processo. E não é fácil a gente praticar o tempo todo, né? A gente está muitas vezes se sabotando, não é fácil. E a gente precisa entender que o outro também está nesse processo. Então você não vai conseguir isso do dia para a noite. O seu marido não vai educar positivamente do dia para a noite, mas ele vai adotando práticas à medida que ele vai percebendo as suas, ele vai adotando as dele, né? Ele vai fazer um exercício de autoconsciência e aos poucos ele vai adotando práticas porque ele vê que funciona. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é entender que a gente não pode cobrar do outro aquilo que a gente não consegue fazer. Então se você não consegue ser uma mãe totalmente paciente, uma mãe que nunca grita, uma mãe que nunca dá bronca, uma mãe que nunca pune, uma mãe que nunca pensa em bater, se você não consegue ser essa mãe, então você não pode cobrar do seu marido que ele seja isso. Porque a gente não pode cobrar do outro aquilo que a gente não pode fazer. E a gente também não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Então vejam como está fazendo sentido para vocês. Ó, estou passando por isso. É exatamente isso, né? É um processo. E ele vai acontecer na medida em que acontece com você. Né? Nós somos espelhos para os nossos filhos, mas nós também somos espelhos para outras pessoas. Vejam que as pessoas têm a tendência de olhar no outro o que elas querem ser, né? Então assim, eu quero ser como o fulano, porque o outro, ele tá mostrando o lado bom da coisa. Então quando você é o exemplo, quando você é o modelo, o seu marido tá te observando e ele tá vendo o lado bom da coisa. E assim você vai estimular essa mudança de processo. E também essa autoconsciência, né? Porque você tá aqui, você já tá num processo de consciência, né? E não é fácil, não é fácil. A gente quer um apoio, né? A gente precisa de um apoio. Só que eu vou contar pra vocês outras dicas aqui, eu vou seguir, porque senão não acaba nunca o roteiro aqui. Pra vocês verem como é que vocês conseguem ter o apoio, então, tá? Vamos pra prática, pra vocês aplicarem aí. E daí vocês precisam considerar uma coisa. A gente carrega o estilo parental, o modelo parental que a gente foi criado, que é o estilo parental dos nossos pais, né? Das pessoas que nos criaram. Então, pode ser que o seu marido esteja replicando o que ele vivenciou, porque é a única forma que ele conhece. Só que também pode ser que ele esteja indo para o outro extremo. Quando a gente tem uma criação muito autoritária, por exemplo, que é aquela quando a gente quer impor a nossa autoridade, né? A autoridade que a gente tem como mãe e como pai. Quando a gente quer colocar isso à força, nós estamos sendo autoritários. Quando a gente está considerando que a criança tem as suas vontades, que a criança tem as suas necessidades, que ela vai usar, sim, o seu poder pessoal para conseguir o que ela quer, a gente está sendo autoritário. A gente está usando a nossa autoridade para forçar a criança a fazer a nossa vontade, aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer. E existe o outro lado, que é o lado da permissividade, né? Eu não quero ver meu filho chorando, eu não quero ver o meu filho frustrado, então eu vou ser permissivo, né? Então, acontece que alguns pais, eles carregam tantas feridas emocionais do que eles vivenciaram, e muito provavelmente é uma educação punitiva, com muitas críticas, com muitos julgamentos, que eles vão exatamente pro oposto, pro completamente oposto, que é ser um pai permissivo. E isso incomoda muitas mães, né? Porque a mãe, ela prioritariamente é ela que acaba ficando mais tempo com o filho e direcionando aí mais, né, os limites. Isso incomoda muito a mãe, porque ela tá tentando estabelecer ali os limites, e daí o pai vem com aquela de ser bonzinho. Não pode sim, não, eu vou deixar assim. E isso gera um desequilíbrio muito forte. Mas a gente precisa cuidar para que não aconteça ali na frente da criança uma desautorização, né, do outro. Então, olhe para o seu marido com um pouco de empatia e tenta entender se o que ele está fazendo não é uma forma de tentar curar suas próprias feridas emocionais. Porque muito provavelmente ele está tão ferido, com tantas críticas, com tantos julgamentos, com uma educação que nunca olhou para ele como criança, que ele nunca pôde falar, se colocar, se expressar, que hoje ele está fazendo isso com o seu filho. Ele está poupando o seu filho de um sofrimento emocional que é dele.
Então, por isso que às vezes a gente vai precisar abrir essa mochila e olhar para o que é que tem lá dentro dessa mochila, né? E outras pessoas também podem influenciar dessa forma, né? Evitando que o outro sinta aquilo que a gente sentiu e que doeu em nós. Então, a gente precisa ter claro que o marido, ele não faz o que ele faz só porque ele decidiu ser o contrário, só porque ele decidiu ser o oposto, só porque ele decidiu não concordar com você. Não é isso que passa pela cabeça dele. O que passa pela cabeça dele é poupar o filho dele do que ele já sentiu um dia. E a gente precisa ter esse olhar e considerar isso quando a gente se sente sem apoio na educação positiva, quando a gente acha que ele está contra. Muitas vezes o marido não está contra. Ele só tá, assim, reagindo, né, a algo que tá lá dentro dele e que ele não consegue acessar e que dirá você. A gente não consegue acessar, né, o que tá dentro do outro. E aí a gente vai precisar, então, estimular nele esse olhar. Peraí, assim... quando a gente tá ali agindo como pai e como mãe, a gente, várias vezes, muitas vezes, a gente tá agindo inconscientemente. A gente tá fazendo aquilo que tá dentro da gente, mas a gente não para e se pergunta: ei, peraí, mas será que isso é o melhor para meu filho? Porque o que está em jogo não é o que é melhor para nós, é o que é o melhor para os nossos filhos. Então ele tá ali falando e fazendo as coisas, ele não tá parando e pensando: será que isso é melhor para o meu filho? Porque o que está em jogo agora é a educação do nosso filho. É o limite que a gente vai ajudar a criança a estabelecer. É a crença que a gente vai ajudar a criança a construir sobre si própria. Então o pai, quando ele dá uma bronca, quando ele grita, quando ele fica nervoso, ou quando ele mistura as emoções dele do dia a dia, né, e acaba meio que descontando na criança, ele não está se perguntando se aquilo é melhor para o filho dele. E o processo de parentalidade consciente é a gente tomar consciência disso, da forma como a gente está agindo com a criança, porque a gente não age, a gente reage. E daí quando a gente vai para parentalidade consciente, né, ou para maternidade, ou para paternidade consciente, a gente começa a refletir sobre as nossas ações e se aquilo está sendo melhor para os nossos filhos. Tá? Então eu tô falando um pouco aqui de estilo parental para vocês perceberem que às vezes o que o pai está fazendo não é consciente, tá? É uma coisa inconsciente que tá dentro dele e que tá fazendo ele agir de determinadas maneiras, tá bom? E uma outra coisa que a gente precisa entender a gente tem a tendência de estar sempre na defensiva, né? E a gente tem a tendência de julgar o outro, né? De dizer, você fez isso, você fez aquilo. Só que quando nós somos pais, nós somos um time só. A gente não tá jogando contra, né? E qual que é a bola da vez? O que tá ali na jogada? É a educação da criança, é o que é melhor para ela, né? É o desenvolvimento dela, é a formação das crenças dela, dos valores dela. Então a gente precisa entender que não estamos jogando um contra o outro, não precisa um ter razão, né? Eu não preciso ter mais razão do que o meu marido. Eu tenho as minhas razões e ele tem as dele. E quais são as melhores razões para o nosso filho? Né? Às vezes ele pode me acordar de uma razão minha que não seja boa para o nosso filho. E vice-versa. Só que a gente precisa ter a disposição de querer mudar e de querer olhar o outro. Né? A gente precisa estar disponível para isso. Né? Eu sei que vocês estão aqui, vocês já estão nesse processo, né, de tentarem melhorar. E se vocês persistirem, se houver persistência, vai haver mudanças e essas mudanças vão ser uma fonte de estímulo para que o seu marido perceba que se o seu processo de mudança está acontecendo e está dando resultado, então também precisa acontecer um processo de mudança. Né? Então, a gente precisa sempre analisar que nem sempre a gente está com razão e nem sempre ele está com razão. Só que a gente precisa pensar o que é melhor para os nossos filhos. Tá? E esse é um pensamento que a gente tem que ter. Eu não preciso bater de frente, eu não preciso dizer que ele está errado. Antes, eu preciso analisar se a razão dele tem alguma função positiva para o bem do meu filho. Tô vendo que vocês estão comentando aqui.
que isso tá, né, indo de encontro aí com a realidade de vocês, com o que vocês estão passando, e eu fico muito feliz que isso esteja fazendo sentido para vocês. Tenho mais dicas então, e daí a gente vai aqui pensar, né, como é que a gente vai inspirar a mudança. Vocês já perceberam que, já devem ter percebido, né, que o homem, ele é muito mais cético. O que que é isso? O homem, ele é muito assim, tenho que ver para quê? Para crer. Né? Então, ele fica te analisando o tempo todo. Você pode não estar percebendo, mas assim, como é que você fala em educação positiva se você é uma mãe, por exemplo, que grita muito ou que grita o tempo todo? Como é que você fala em educação positiva, né? Se você está punindo o tempo todo, né? Como é que você fala em educação positiva se você não está conseguindo despertar a autoestima do seu filho, colaborar para que ele tenha uma boa autoestima? Então, o que você vai fazer é você ter persistência e você ter constância nas suas mudanças de atitude, né? Para que esse seja o ponto de partida para o estímulo dele, para estimular ele a olhar para a educação positiva como uma coisa viável, como uma coisa real, como algo que é possível acontecer. E ele tá vendo aí nos seus comportamentos que você tá mudando e que a criança tá mudando também. E é muito comum no começo, quando a gente muda para educação positiva, a criança tem uns comportamentos assim meio estranhos, porque ela percebe a nossa mudança. E a criança, ela é muito esperta, né? Ela tá o tempo todo ali analisando. Ela fala, epa, peraí, alguma coisa tá acontecendo com a minha mãe não tá mais gritando, a minha mãe não tá mais dando bronca, né? Às vezes a criança fala, peraí, deixa eu ter certeza se é isso mesmo. Aí ela vai lá e faz uma coisa pra ver se tira você do sério, né? E aí você fala, não, eu tô com o meu autocontrole já bem configurado, eu já sei como lidar com essas minhas emoções, deixa eu fazer a minha pausa positiva aqui antes de dar uma bronca. Você acha que o seu marido não vai perceber que você tá lidando de uma forma diferente com o mau comportamento, que você tá conduzindo de uma outra maneira, que você melhorou muito o seu autocontrole, que você deixou de ser uma mãe que grita muito, que você deixou de ser uma mãe que pune? Ele tá percebendo tudo isso. E ele tá percebendo também como é que o seu filho reage a tudo isso. Ah, mas por que eu falo e ele não me obedece? Por que você fala e ele te obedece? A gente pensa que não, mas o outro que está nos observando está fazendo muitos questionamentos acerca dos nossos comportamentos, né? Então, a nossa postura... muito obrigada, Tatiana. Que bom, então a nossa postura, né, a nossa persistência, a nossa constância, ela vai ser o ponto inicial para que haja essa percepção, né, no seu marido, né, de que alguma coisa precisa mudar. Então, vamos caminhar aqui nas dicas, né, e considerar então esse ponto importante que começa em nós, né. Que mais? Deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai conquistar, então, né? Eu coloquei um tópico aqui para ficar bem claro para vocês. Precisa também focar no que o seu marido tem de bom, né? Nem o seu marido, ele não faz só coisas ruins, né? E essas coisas ruins, que aparentemente aos seus olhos são ruins, nada mais é do que tudo aquilo que eu falei no começo. Experiência de vida, modelo parental que ele herdou dos pais, visão de mundo que ele tem, personalidade que ele tem, temperamento que ele tem, né? O temperamento, ele é só um recortezinho da personalidade, tem muitas coisas envolvidas aí, né? Mas não é que ele esteja fazendo coisas ruins, é que muitas vezes o que está aflorando é o que está dentro dele, é o que ele sabe, é o que ele conhece. E tem mais uma coisa, gente, antes de eu seguir aqui, né? A gente... eu ia falar uma coisa aqui, mas acabou me dando um branco. Olhei aqui pro roteiro e me deu um branco, então não era pra falar. Vamos seguir aqui no roteiro. O que o seu marido faz de bom pro seu filho? O que você considera que é bom, que é adequado, que é positivo? Ele pode ser um pai que brinca, ele pode ser um pai que faz carinho, ele pode ser um pai que dedica tempo de qualidade, né? O que uniu você ao seu marido? Que qualidades ele tinha quando você escolheu ele para ser o seu parceiro? Quando vocês escolheram, né, se tornarem uma família, as questões de educação, elas não estavam em pauta. Então você não olhou para ele e se perguntou, será que os valores dele, que ele quer passar para o filho, são os mesmos valores que eu tenho? Isso não estava em pauta, isso não estava em questão, porque você estava movido pela emoção. E hoje, na criação dos filhos, a gente está muito mais movido, também tem emoções, mas pela razão,
né? Então, não é possível que ele não esteja fazendo nada que não seja positivo. Alguma coisa ele está fazendo do que é positivo. Então, assim, sai desse ponto negativo de sempre acusar e de falar, mas você fez isso, você falou aquilo, não era para você ter feito assim, não era para você ter agido dessa forma. Sai desse ponto negativo e começa a olhar e pontuar o que é positivo. Porque existem coisas positivas. E a gente precisa levar isso em consideração para a gente olhar, né, diferente para a pessoa, para a gente desenvolver um olhar, né, mais uma visão mais amável, mais empática e mais respeitosa. Porque isso faz parte da educação positiva. E assim a gente consegue melhorar também o relacionamento com quem está do nosso lado, né? Então, encontre também, olhe para isso, né? O que vocês têm de positivo e quais são os pontos em comuns. O que vocês têm em comum juntos? O que vocês concordam sobre a educação dos filhos de vocês? E valorizem esses pontos, tá? E você precisa também identificar o que é inegociável para você. Né? E aí eu vou voltar lá no comentário que teve anteriormente, como é difícil, porque a gente precisa de apoio. Só que às vezes a gente não diz que a gente precisa de apoio. Muitas vezes a gente está no lugar, no papel de uma mãe autossuficiente, só que a gente não é autossuficiente. E para você, o marido, saber que você precisa de apoio, você precisa se colocar no lugar de esposa, né? E dizer isso pra ele, porque a gente tem uma tendência a achar que o outro tá fazendo uma leitura do que tá dentro da nossa mente, só que o outro não tem essa capacidade de ler o que está dentro da nossa mente. Então, se você precisa de apoio, se existem coisas que são inegociáveis para você e que de alguma forma te aflige, te deixa chateada, te deixa frustrada, te deixa zangada, faz você perder o seu autocontrole, né? Você precisa dizer isso para ele. E você não precisa dizer isso, nem deve jamais dizer na frente dos filhos. Um casal precisa ter o hábito de conversar, de dialogar. Então, você precisa abrir um espaço para o diálogo e dizer, olha, eu vi que você cedeu em tal momento e isso pra mim não dá pra deixar passar. Pra mim isso é inegociável. Pra mim esse é um limite muito importante. É um limite pra mim. Eu quero que seja um limite que o nosso filho, que a nossa filha entenda. Porque se ele passar daí desse limite, vai me causar uma frustração muito grande, um desequilíbrio emocional. Então eu preciso que você me apoie no estabelecimento desse limite. Eu preciso que você me apoie quando eu estiver estabelecendo esse limite. Eu preciso que você me ajude, que você esteja do meu lado, que você concorde comigo. Né? Ou mesmo que você não concorde, o que é natural e normal, mas que você não me desautorize, porque isso me frustra como mãe, porque isso me frustra como mulher. Né? E se a gente precisa de apoio, a gente precisa dizer, porque às vezes o outro não tá percebendo que não tá te apoiando, que não tá correspondendo à expectativa que você espera, porque, gente, a expectativa ela é nossa. Nós é que criamos as nossas expectativas do outro, e o outro não tem como saber, né, o que é que tá dentro do nosso pensamento, o que a gente espera que ele fala, como a gente espera que ele espera que ele reaja. Né? Isso não tá claro pro outro. E se a gente não tiver um diálogo, se a gente não tiver uma conversa, o outro não vai saber como fazer isso. Então a gente precisa identificar os nossos limites, o que é inegociável pra gente, o que a gente não pode estabelecer de limite, né, para os nossos filhos, o que a gente acha que é crucial, e a gente precisa buscar um diálogo com o nosso parceiro e buscar um acordo. Vocês podem fazer um acordo. Tá? Então, e você também precisa dar espaço de que, olha, ouvir o que ele tem a dizer, né? O que é um limite para ele, o que é inegociável para ele, o que, olha, isso aqui me tira do sério, então não vamos deixar ele fazer isso, né? Eu acho que isso aqui não dá pra gente abrir mão desse limite, então vamos fazer um acordo, vamos estabelecer esse limite, vamos respeitar um ao outro, e se não é um limite para você, ceder um pouco, olhar o outro. Tá? E fazer isso com clareza através do diálogo e buscando um acordo que gere um equilíbrio entre as necessidades dos dois lados. Tá? E daí, para não ocorrer essa desautorização que a gente estava falando lá no começo, né, você pode
Combinar com o seu marido, por exemplo, um sistema não verbal, um sinal de que o outro tá já passando do limite, né? Então você não precisa falar pro seu marido, não fala assim com ele, ou seu marido, não fala assim com ele, né? Faz um sinal, dá um tempo, sei lá, sacoleja a mão, cria um sinal não verbal que você possa se comunicar com seu marido sem que seu filho perceba e sem que um desautorize o outro na frente do filho. Então, ao invés de você verbalizar isso, não faça isso, não age assim, não é isso que você tem que falar agora, faz um sinal e se for possível, né, se a criança for um pouquinho maiorzinha, vocês podem até se retirar, né, e dali da presença da criança por 1 minuto e falar, pega leve, né? Pega leve, lembra o que a gente conversou? Mas isso não precisa e não deve acontecer na frente da criança, tá? É só um sinal não verbal para vocês se comunicarem, se entenderem como casal, sem que isso passe pela percepção da criança de que tá havendo um conflito ali sobre os limites que precisam ser estabelecidos, tá bom? Tá fazendo sentido aí para vocês? Me contem, apertem aí o coraçãozinho para saber que tá fazendo sentido. Que mais? Entender as razões do outro, né? Que eu já falei um pouquinho. E aí, às vezes, o outro, ele tá no piloto automático. Ele tá ali na inconsciência. E quando a pessoa tá na inconsciência, ela faz tudo no automático. Ela é muito impulsiva. Ela é negativa. Porque ela tá num processo inconsciente, tá? A gente precisa tirar da nossa cabeça que o pai tá fazendo aquilo porque ele quer. Ele não tá fazendo porque ele quer, ele tá fazendo porque ele tá num processo de inconsciência e ele não tá pensando se aquelas atitudes, se aquelas ações estão sendo importantes para a educação do filho, né? Para estabelecer os limites e para desenvolver principalmente a relação que ele quer construir com o filho dele, porque talvez no modelo parental que ele teve, ele não estabeleceu diálogo com o pai ou com a mãe, né? Ele não teve uma conversa como ele gostaria de ter tido com a mãe, com o pai, de ter se aberto mais, né? De ter estabelecido essa conexão, esse diálogo, que geralmente é na adolescência que a gente sente mais falta, né? Então, peraí, eu não quero ter um filho que foi fechado com o pai como eu fui. Então, eu tô dando espaço para meu filho confiar em mim, para construir essa confiança, para que ele tenha diálogo comigo, né? E isso é processo, tá? Isso vai acontecer aos poucos. Essa mudança da inconsciência para consciência, ela vai acontecer aos poucos. Que mais que a gente pode falar, né? A gente precisa também se preocupar com a regra, tá? E não a exceção. Às vezes, gente, assim, todos nós estamos fadados ao cansaço, ao estresse, aos problemas do trabalho, até mesmo os problemas da vida pessoal, né? Acontece tanta coisa na vida pessoal da gente que a criança não entende. Todos nós estamos fadados ao cansaço e também ao descontrole emocional, né? Porque ninguém é estátua, né? Pra não ter nenhum problema emocional. Então, às vezes, o pai se alterou um pouco ali com o filho, mas aquilo também não é uma regra, né? Aquilo é uma exceção. O que precisa preocupar a gente é o que é a regra. Se o pai é sempre bravo, se o pai sempre perde o controle, se o pai sempre desautoriza a mãe, se é recorrente, né? A regra é o que é recorrente, é o que acontece sempre, o tempo todo. E se é um caso isolado, se foi uma ou outra vez, às vezes a gente só precisa dar um toque, ó, hoje, né, claro, sempre lembrando que jamais na frente da criança. Eu achei que você pegou pesado demais, o que aconteceu lá no trabalho, né, tá com algum problema, quer conversar, o que tá acontecendo, porque é uma exceção, é uma coisa que aconteceu esporadicamente, não é uma regra, então não deve ser exatamente o nosso motivo de preocupação. O que mais que eu coloquei aqui pra vocês? Falei já, né, sobre desautorizar na frente da criança, né, discordar, e a gente precisa também entender que brigar não é o melhor caminho, né? A gente precisa, entendendo tudo isso, que a pessoa tem as suas próprias experiências, as suas experiências de vida, a sua bagagem, as suas feridas emocionais, o modelo parental que ela herda, uma personalidade própria. A gente precisa entender tudo isso e entender que não é motivo para briga, né? É motivo da gente conversar de forma gentil, de forma respeitosa, entendendo que o outro é diferente da gente, né? E que a pauta, né, o principal de tudo precisa ser o respeito.
né? Então, a gente não precisa brigar, tá? A gente pode conversar de forma harmoniosa, de forma gentil. E o que a gente precisa não é discordar e encontrar um culpado para as coisas. O que a gente precisa é descobrir, mediante a forma como um pensa e como o outro pensa, o que é adequado e bom para o nosso filho, tá? Porque agora a gente está fazendo as coisas não em função de um ou de outro, mas em função do nosso próprio filho, tá? Então é isso que a gente precisa levar em conta, né? E ter também a constância no diálogo, né? É muito comum, né? A gente no trabalho a gente tem, ou quando a gente tem um negócio, a gente tem as reuniões aí semanais, quinzenais para falar do negócio, para falar de como é que tá indo o trabalho, mas a gente não tem uma constância para dialogar, né? A gente não precisa marcar reunião com o nosso parceiro. E a gente não precisa fazer uma DR o tempo todo, mas a gente precisa conversar, né, sobre os problemas, sobre o que a gente percebe, né, que precisa mudar. E a gente não precisa ficar falando o tempo todo. Às vezes aconteceu uma coisa esporádica, outra coisa esporádica, outra coisa esporádica, e aí a gente precisa ter esse momento de diálogo para dizer, olha, percebi isso, aquilo, outro, e acho que a gente precisa encontrar um caminho bom pra gente seguir. Um caminho de equilíbrio, né? Um caminho que respeite os seus limites e que respeite o meu também. Como que a gente pode fazer para fazer diferente da próxima vez? Para agir diferente da próxima vez, né? E juntos vocês vão encontrar um caminho. A gente não precisa querer agarrar a força e falar, olha, eu estou me construindo, me reconstruindo como uma educadora positiva, como uma mãe que tem uma prática positiva de educação e eu quero que você venha para cá. Não, a gente não vai conseguir fazer isso, a gente precisa entender isso como processo, a gente precisa colocar essas doses de empatia, essas doses de diálogo, essas doses de ser guia, né, no processo de descoberta aí da consciência, da paternidade. A gente precisa ter essas doses de respeito, né, pelo outro, de considerar então a história de vida de cada um, para conseguir, né, estimular então a chegada, né, a proximidade do marido, do parceiro para a educação positiva. E a gente precisa principalmente entender, né, que a mudança ela só acontece quando a gente quer. Né? A gente pode estimular, a gente pode demonstrar na prática, a gente pode sugerir, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Quem me segue aí um pouco mais de tempo, que acompanha os stories, eu acho que já comentei que no começo eu percebi que o meu marido tinha um pouco de dificuldade para lidar com o choro do meu filho, porque quando a criança bebezinha ela tá chorando, você sabe que ela precisa de alguma coisa. E aquele choro, quando ele foi para um aninho ali, que ele começou a entrar na fase de birras, que ele chorava, eu percebia que aquele choro afligia muito meu marido. Ele queria dar um jeito do menino não chorar, ele não sentia aquela frustração. E daí foi o início da pandemia e já estava ficando trancado em casa, então ele acabava fazendo o que ele estava querendo, né? E um dia ele falou, nossa, mas ele tá muito birrento, você vê como ele fica quando eu chego, eu não sei o que fazer. Daí eu falei, olha, por que você não age assim, assim, assado? Tenta fazer isso e aquilo outro, né? E aí quando ele foi experimentando isso de não ceder, as birras, assim, diminuíram muito, né? E foi melhor pra ele, porque é muito chato você chegar em casa depois do trabalho, um dia de cansaço, e ter uma criança lá birrenta, chorando, grudada no seu pé, né? Então, às vezes a gente não precisa fazer a correção na hora. A gente pode ter essa postura de sugerir, olha, eu descobri que existe uma ferramenta assim, assim, assado, uma técnica assim, assim, assado, porque você não tenta aplicar. Ah, você quer que ele te ouve mais? Você quer que ele te dê mais atenção quando você fala com ele? Ou que ele te obedeça, entre aspas, né? Então, por que você não faz isso? Tenta dessa forma, né? Seja o guia, tá? Seja o guia, esteja ali também para apoiar, porque às vezes o que eles precisam às vezes é de um apoio nosso. A gente se sente muito desapoiada, né? Sem apoio, mas às vezes eles também precisam de apoio. E o homem tem muita dificuldade de falar assim, eu não tô sabendo o que fazer, eu não tô sabendo como agir. E é deles isso, é normal de todos eles, né? E a gente tem mais esse lado sensível, a mulher tem esse lado mais sensível de pedir ajuda, de querer pedir apoio, né? E o homem não, mas às vezes ele tá precisando de um apoio e você tá lá fazendo cobranças quando você poderia estar sugerindo ferramentas da disciplina positiva que você já aprendeu aqui comigo como uma forma de agir com a criança, né? De fazer com que ela colabore, que ela aja diferente, que ela tenha um comportamento melhor. Certo? E outra coisa, gente, vocês precisam evitar o papel de bonzinho e de malvado,
tá? Eu já vi pais falando assim, ah, vai lá, pede pro seu pai, ele é bonzinho mesmo. Ou, ó, não faz isso não, porque ó, sua mãe é brava, hein? Sua mãe vai brigar com você. Né? A gente precisa evitar isso porque a criança acredita em 100% das coisas que a gente fala. A criança não tem senso crítico e nem juízo de valor. Isso está se construindo ainda na criança. Então, se a gente disser, olha, mamãe é brava, o papai é malvado, ou o papai é bonzinho, a mamãe é boazinha demais, né? A criança vai acreditar e ela vai construir essa crença. Então, sempre que ela quiser alguma coisa que ela sabe que a mãe não vai deixar porque a mãe é brava, ela vai pedir pro pai. Tá? E vice-versa também acontece. Então vamos evitar esse papel. Ou, por exemplo, já vi também muitas enésimas situações. Ah, deixa só, quando seu pai chegar, você vai ver o que vai acontecer. Você tá colocando no seu filho um medo que não existe, né? Você não tem autoridade para lidar com os comportamentos do seu filho. Você é autoridade tanto quanto seu marido e ele é autoridade tanto quanto você. Então não existe esse papel de bonzinho e de malvado. Os dois estão ali para estabelecer os limites, para passar, né, para educar com princípios, com os valores que a família acredita. E você tem autoridade suficiente para lidar com o comportamento do seu filho. Se você não consegue lidar com o comportamento do seu filho, é porque tá te faltando clareza sobre os comportamentos dele e ferramentas para você agir. Tá? Então, não jogue pro seu marido uma responsabilidade que é tua. E o teu marido também não pode jogar pra você uma responsabilidade que é dele. Então, tenham clareza sobre isso. Não existe malvado e não existe bonzinho. Existem dois pais que têm plena autoridade sobre a criação do seu filho, sobre a educação do seu filho. Tá bom? Então, vocês vão criar uma rotina de diálogo com esses pais. Para que vocês conversem sobre a educação dos filhos, para que vocês conversem sobre os limites que são inegociáveis, vão estabelecer um sinal não verbal para vocês se comunicarem e evitarem, né, se desautorizar um na frente do outro. E para encerrar, gente, se não estiver dando certo, procurem ajuda. Tá? Procurem ajuda, porque nós estamos assim vencendo os desafios da conjugalidade, né? Do nosso casamento. Não que tenha que ser pelos nossos filhos, mas vai valer a pena pelos nossos filhos, né? Então vale a pena lutar por aquilo que você constituiu, desde que o seu parceiro também tenha a mesma consciência, que ele queira tanto quanto você. Né? Então, assim, procurem ajuda, não tem vergonha nenhuma, né? Você querer resgatar, estruturar e melhorar, né, o seu casamento, aquilo que você escolheu para sua vida, o parceiro de vida que você escolheu. Não tem problema, não tem mal nenhum e com certeza vai fazer muito bem para você e para o seu filho também. E agora a gente vai chegando então ao final da live. Vi que vocês comentaram aqui que tá fazendo sentido para vocês, né? Adriana, eu não entendi muito bem aqui no caso de você ter gêmeos, por isso eu não comentei, mas eu vi. Tatiana, ainda bem que eu te encontrei, né? Porque assim eu posso te ajudar aí nas suas dificuldades de mãe. E também você tá percebendo aí, né, que o pai faz isso com o filho. Então, assim, gente, a gente precisa também olhar para o outro, tá? Ser mais empático e respeitoso, entender que o outro é diferente da gente, mas que com diálogo, com respeito, né, com práticas que foquem o desenvolvimento da criança, os valores que estão sendo transmitidos, né? A gente evitar essa coisa de desautorizar, a gente criar uma forma de se comunicar melhor um com o outro também vai ser bom para os nossos filhos. E agora, então, já que eu tô encerrando, eu quero contar uma novidade para vocês, que hoje eu estou inaugurando um grupo de apoio para mães que querem aprender mais ferramentas da disciplina positiva. Esse grupo de apoio vai ser no WhatsApp, eu vou passar o link para quem estiver interessado, vou deixar disponível lá na minha bio. Esse grupo vai ser fechado, não vai ser um grupo que vocês vão poder ficar conversando, tá? Então vai ser um grupo fechado para que não tenha muitas notificações, mas 2 vezes por semana vocês vão poder tirar dúvidas comigo da maternidade de vocês. 2 vezes por semana, de terça e sexta-feira, eu vou abrir o grupo das 10 às 10h30, para você mandar a sua dúvida, para você mandar a sua pergunta e eu vou te responder lá no grupo de apoio. Então, nesse grupo de apoio, você vai, além de tirar as suas dúvidas,
você vai ver que outras mães têm dúvidas semelhantes, parecidas ou até mesmo iguais às suas. E você vai poder ver as minhas respostas, as minhas orientações. Claro, vai ser aproveitado esse conteúdo também para se reconstituir como uma mãe, como uma educadora positiva. Então eu quero te fazer esse convite, quero encontrar com você lá no grupo de apoio, vou deixar o link agora mesmo lá na minha bio, vai lá pro link, entra pro nosso grupo de apoio, porque ele tá começando hoje. Na próxima sexta-feira a gente já vai ter meia hora para vocês tirarem as dúvidas. Vocês escrevem e daí eu vou respondendo, tá? As perguntas vão precisar ser sempre em texto, porque eu não vou ter tempo, né, de ouvir todos os áudios. Mas eu estarei lá junto com vocês respondendo. E esse grupo é exclusivo para mamães que querem, de fato, aprenderem o que está por trás dos comportamentos de seus filhos e como é que vocês podem, então, agir. Então, Tatiana, se você precisa disso, então corre lá, minha filha, porque é só para mãe que quer mesmo mudar a sua forma de educar. Tô te esperando lá. Vou pôr o link da bio. Ó, um beijão para todos vocês que acompanharam. Espero que essa live, que esses conteúdos tenham feito sentido para você. A gente precisa, né, fazer esse processo de autoconhecimento, de olhar também pra gente, como é que a gente tá olhando pro outro, pros nossos filhos, pro nosso marido, como é que a gente tá conduzindo esse processo de despertamento para educação positiva no nosso lar. E eu tenho certeza que vai ser bom para você, pro seu marido, pro seu relacionamento e principalmente pro seu filho. Afinal, estamos aqui por eles. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 15 horas, com dicas boas pra vocês, conteúdo relevante e top, porque eu adoro conversar com vocês sobre tudo isso. Um beijão e até a próxima quarta.